nesse momento, quando a irmã Sara, ela vai estar orando ao Senhor. Na sequência, nós teremos então o estudo da palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de servir o Senhor da forma que podemos. Nos ajude a dar sempre o melhor a Ti, Deus. Abençoe o irmão que está aqui hoje para nos dar a palavra. Abençoe o Clenilson, que eles possam tocar as pessoas que estão em casa assistindo. Abençoe as pessoas que estão em casa. Abençoe o nosso pessoal do som aqui também e os nossos equipamentos. Amém. Que eles possam estar aqui para Te servir, Deus. É Amém. Isso que eu te peço, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Para nós é um prazer, mais uma manhã, estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Alto Laje. Nosso propósito aqui é todas as manhãs nós trazemos um material de conteúdo, um estudo bíblico que possa ser relevante para a sua vida, que possa abençoar a sua vida, e nessa manhã não vai ser diferente. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos de cenário novo. Cenário novo, muito bem feito. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que têm se dedicado para que essa programação, para que esse trabalho possa chegar até o conforto do seu lar. Pelo tempo que nós estamos vivendo de quarentena, de pandemia, enfim, você, do conforto do seu lar, você possa receber um material abençoado de Deus, para que a sua vida espiritual seja alimentada diariamente. E nós temos um convidado muito especial hoje aqui nessa manhã, um conhecido da nossa igreja, mas já faz tempo que não aparece por aqui. Nós temos o Rony Coser, que é um presbítero da igreja Assembleia de Deus de Porto Santana, é um autor, escritor, teólogo fantástico, mestre em teologia, e está aqui para nos ajudar nessa manhã a desenvolver um tema muito importante para a igreja na história e fundamental para a igreja nesse tempo. Quero passar a palavra para o Rony para as boas-vindas dele aí. Pode tirar, que estamos a uma distância segura. Bom dia, agora foi. Quero com muita alegria saudar a todos que nos acompanham e já de partida dizer da minha alegria de voltar a este lugar, né, este templo, a estar aqui com os irmãos, com essa igreja. O Clenilson, na vinda para cá, ele até comentava, né? Poxa, Rony, você faz parte da nossa história, né? Mas aí eu disse para ele, olha, e essa igreja faz parte da minha história, né? Tive a oportunidade de estar com vocês aqui pela primeira vez em 2012, a gente estava até lembrando disso, né, Clenilson? Já tem até um tempo, um bom tempo, né, Clenilson? E é muito bom poder voltar aqui, estar com os irmãos, ainda que num formato à distância, né, vamos dizer assim, mas sabendo que estamos aí alcançando a todos vocês que estão de casa, e o nosso desejo, a nossa oração a Deus é que esse momento, esse bate-papo aqui sobre interpretação bíblica possa ser aí muito útil, possa ser bênção para todos aqueles que estão nos acompanhando aí. Beleza. E o Rony, né, na sua generosidade, nos ofereceu aqui alguns livros que nós vamos presentear para você que nos acompanha. E como que vai ser? Como vai ter muita gente acompanhando, não vai ter livro para todo mundo, então como que você vai concorrer a esse livro? Nós temos aqui uma banca julgadora montada especialmente para isso. E os 5, deixa eu contar certinho: 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 melhores comentários durante a apresentação receberão esse livro. Então, fique até o final. E no final, quando o seu nome aparecer e você der o joinha, você ganhou o livro. Não adianta só falar, aparecer agora, faz o comentário e sai não, Rony. Eu acho que vai aparecer até dissertação de mestrado ali. Então você vai ser presenteado. O tema é provocativo. Os irmãos sabem que
provocar faz parte da nossa dinâmica aqui. O tema é provocativo. O tema vai ser o seguinte: a importância da interpretação bíblica para a igreja. O tema da manhã é: qual a importância da interpretação bíblica para a igreja? Eu quero ler um texto aqui, de Timóteo, capítulo 4, verso 16, que fala bem assim, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e algumas versões vão falar da sã doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E aqui, ao terminar esse versículo, eu quero colocar uma pergunta para o Rony. Rony, é importante a interpretação bíblica para a igreja? Antes de responder a pergunta, irmão Clenis, propriamente dita, quero parabenizar pela dinâmica, né? E por começarmos com uma pergunta. Eu costumo dizer, Clenis, que são as perguntas que movem o conhecimento, né? Não as respostas prontas e acabadas. Embora, claro, a resposta ela é fundamental no processo de aprendizagem. Então, as perguntas são que movem o conhecimento. E essa pergunta em particular, irmão Clenis, todos que nos acompanham, os irmãos que estão aqui também, ela é muito importante e ela tem inclusive até está dentro do roteiro, né? Vou aproveitar para pegar um gancho, que é justamente a questão do que eu chamei de pressuposto básico, né? da nossa reflexão aqui. Nós lemos a Bíblia nas nossas igrejas, nós lemos as Sagradas Escrituras nas nossas devoções particulares, a gente utiliza a Bíblia para compor hinos, né? Nós utilizamos as Escrituras para publicar livros, para escrever livros a respeito. Aliás, a Bíblia é o livro que mais suscita publicações no mundo, né? Mas aí a gente tem um pressuposto básico, que nós nem sempre interpretamos corretamente o texto bíblico. E isso gera uma questão interessante, porque, para a gente pensar, porque, bom, a Bíblia está na base de praticamente tudo que nós fazemos enquanto igreja. Isso por si só, irmão Clenis, já mostra a importância da interpretação correta do texto bíblico. Porque se nós não interpretamos corretamente o texto bíblico, naturalmente isso vai refletir também numa prática equivocada. Eu até vou começar já nesse início aqui de diálogo entre nós. Eu me lembro de um texto de um exegeta do sul do Brasil, o doutor Uwe Wegner. Não sei se você já leu alguma coisa a respeito, já ouviu falar, irmão Clenis? Eu gosto muito do Wegner, né? Ele é um exegeta que utiliza o método histórico crítico. Não é o método mais utilizado pela igreja, muito utilizado mais na academia, mas ele é muito sensível à leitura que as igrejas fazem do texto bíblico. E uma coisa muito interessante que ele fala é justamente isso, que a interpretação correta, a exegese correta dos textos, ela pode ter uma utilidade muito grande para a vida prática da igreja. Por quê, irmão Clenis? Porque ela justamente a partir de uma interpretação correta, né, ela contribui para produzir uma interpretação mais acertada do texto. Ela ajuda, por exemplo, na redução de complexos de ignorância, que muitas vezes são perpetuados em nosso meio, né? Eu, por exemplo, venho de uma tradição, a tradição pentecostal, que é uma tradição que preza muito a leitura do texto bíblico, preza muito o ensino bíblico, mas ainda manifesta uma ojeriza à teologia, né? Eu, como teólogo, por exemplo, permita-me aqui a petulância, né, de me incluir nessa categoria, a gente sente ainda até uma certa discriminação às vezes, né? Porque a teologia esfria o crente, a teologia, essa preocupação tipicamente pentecostal, né, da questão do fervor. E aí você, como alguém que se preocupa com a leitura, com a interpretação, com a teologia, você muitas vezes é visto como alguém que é frio, é apático do ponto de vista espiritual. Só que, na verdade, a teologia é necessária e a interpretação bíblica, né, por extensão, a hermenêutica bíblica, que é a disciplina teológica que se ocupa dessa área, ela se coloca como fundamental para a vida da igreja. Por quê? Ela ajuda justamente, Clenis, a refinar a nossa leitura, a nossa compreensão dos textos. Ela nos ajuda, é claro, a gente vai desdobrar isso aqui, ela nos ajuda numa espécie de equilibração também entre o que o texto bíblico está dizendo e como eu trago isso para a nossa vida prática, porque uma leitura literalista da Bíblia também pode ser problemática, né? É claro que você tem textos que precisam ser interpretados literalmente, mas nem sempre é o caso. Então,
a hermenêutica, enquanto uma disciplina, né, da teologia que se ocupa desse esforço de interpretar o texto bíblico, ela é fundamental em diversos aspectos. E eu acho que isso tudo, de certo modo, já responde, né, o que nós estamos colocando aqui, justamente qual é a importância da correta interpretação. Então, voltando ao raciocínio, Clenilson, o pressuposto básico é: nós lemos a Bíblia, nós utilizamos a Bíblia, mas nem sempre interpretamos corretamente. E essa interpretação feita de maneira equivocada, ela gera complexos de ignorância. Pode comprometer. A prática, no caso, né? E aí eu vou pegar um gancho. Pode comprometer a compreensão da sã doutrina em si. Da sã doutrina em si. Própria doutrina. Eu acho que, lendo o texto de Timóteo aqui, talvez uma palavra que a gente usa no tema, que é a importância da interpretação bíblica para a igreja, pode ficar um pouco distante, que parece que assim, a igreja, enquanto templo, enquanto instituição, tem que fazer a interpretação. E Paulo está falando um pouco o contrário. Paulo está falando, para a igreja, igreja. Exato. Eu preciso fazer adequadamente a interpretação do texto bíblico, aí ele fala para Timóteo, né? Para que você salve a si mesmo e salve aqueles que estão te ouvindo. Exato. Quer dizer, talvez a forma de eu manifestar o evangelho através da minha vida fica comprometida pela dificuldade da interpretação dos textos bíblicos, né? A minha vida talvez não ganhe a dinâmica que poderia ganhar. Boa. Se eu não no caso, se eu interpretasse o texto bíblico da forma mais correta, no caso. Irmão Clenilson, ouvindo você falar assim, eu me lembro de um dos tópicos da minha dissertação de mestrado, e todos que nos acompanham, claro, né? Eu fiz um trocadilho com a fala do filósofo, aquela expressão filosófica, penso, logo existo. Aí na dissertação, meu trabalho de mestrado foi justamente sobre, eu dialoguei muito com a hermenêutica, né? Foi um diálogo bem próximo ali, bem estreito com a hermenêutica. E eu fiz um trocadilho, eu falei, interpreto, logo existo. Isso é interessante por quê? Porque a maneira como eu me conduzo como cristão passa virtualmente pela maneira como eu interpreto o texto bíblico. Então, o que eu leio das Escrituras é a maneira como eu... Então, você tem, por exemplo, comportamentos radicais que emanam de leituras radicais do texto bíblico. Você tem comportamentos misericordiosos que emanam de uma leitura, de uma interpretação que possibilita esse comportamento. Então, é uma questão de cosmovisão, irmão Clenilson, também. A cosmovisão, ou seja, a maneira como eu encaro o mundo, a maneira como eu encaro Deus, a maneira como eu encaro o meu próximo, né, a maneira como eu encaro a igreja, ela passa também pela forma como para nós cristãos, né, que amamos a Bíblia, que lemos a Bíblia, a nossa cosmovisão vai sendo construída mediante o nosso contato com o texto bíblico. Então, é mais uma amostra da importância. E conversávamos, algum tempo atrás sobre essa questão do afastamento da igreja da academia, né? Dos cursos teológicos. Parece que é um preconceito da igreja com a interpretação teológica e um preconceito da teologia com a igreja. Em algum momento da história, esse vínculo foi rompido. E talvez isso possa comprometer, né, a interpretação, talvez a qualidade da interpretação da igreja, por conta que a academia não ajuda a igreja e a igreja não busca a ajuda da academia. Sim, irmão Clenilson, mais uma colocação sua muito pertinente. A gente criou uma espécie de dualismo entre igreja e academia, entre o teólogo e o pastor, né? Ou entre aquele acadêmico de teologia, que é aquela pessoa que está estudando teologia, e aquele vocacionado, né, que está dentro da igreja ali, o jovem. E a gente às vezes até brinca com isso, né, Clenilson? Dizendo assim que o jovem chega lá para aquela irmã de oração, né, fala, poxa, minha irmã, ora por mim, porque eu estou querendo ir para o seminário. Aí a irmã vai dizer para ele, não, meu filho, não vai para o cemitério, não. Desculpa, não vai para o seminário, né? Essa brincadeira é antiga, né? Justamente a ideia de que o conhecimento teológico vai, de algum modo, matar a vida espiritual. E, na verdade, não. Eu proponho o diálogo, Clenilson, eu proponho o diálogo. Se os irmãos me permitem falar com total honestidade, eu falava essa semana, inclusive, com um amigo meu, que é também um estudioso de São Paulo, e ele, na conversa, ele admitiu isso, e eu faço coro às palavras dele. É bem verdade que nós, que lemos muito, estudamos, prezamos muito pela formação acadêmica, é sim, irmão Clenilson, uma tentação, no sentido da gente descuidar da espiritualidade. Às vezes a gente olha muito a questão da leitura, você fica...
o que eu chamo assim, aquela fase tecnicista da vida da gente, né? Só que você vai percebendo que a devoção, a espiritualidade, e aí eu vou levar isso para o campo da hermenêutica. Se eu reduzir, né, a minha atividade apenas à academia, eu acabo não produzindo uma contribuição prática para a hermenêutica. A hermenêutica ela vai se reduzir, se a gente pensar a hermenêutica apenas em termos acadêmicos, Clenilson, a gente vai reduzir a hermenêutica apenas a uma disciplina que interpreta textos sem nenhuma aplicabilidade prática. Ou seja, o resultado da hermenêutica, o resultado da interpretação, ou da exegese, a gente pode colocar também, ela não é levada para a homilia, ela não é levada para a pregação, ela não é levada para o discipulado, ela não é levada para a escola bíblica dominical que nós estamos fazendo aqui, né? Então isso é uma coisa interessante para a gente pensar, ou seja, eu posso pegar esses resultados que são produzidos na academia e levar isso de modo prático para a vida da igreja, utilizar isso em favor da igreja. E aí você que nos assiste, né, os seus comentários, eu gostaria de fazer uma pergunta para você fazer os seus comentários, ou lançar como pergunta para a gente também aqui, em relação à importância da interpretação bíblica. Como que você olha, como que você vê hoje, como que está a igreja de uma forma geral, ou o mundo, vamos chamar aí o mundo evangélico, porque é o seguinte, quando a gente não tem uma interpretação adequada, nós não temos uma praxis alinhada, né? E o que impacta? Por exemplo, pode impactar as músicas que são produzidas, pode impactar os livros, pode impactar os programas que são produzidos. Aí eu queria então que você de casa pudesse comentar com a gente qual área que você acha que mais impacta em relação a vamos dizer, a não interpretação adequada do texto bíblico. Pode afetar as famílias? Qual é a área que você acha? Coloca aí. Clenilson, se eu estiver sendo longo demais nas respostas, você puxa minha orelha, viu? Eu vou me adequando. Essa também é uma questão muito importante. Por exemplo, nós temos no Brasil a entrada, vamos fazer um recorte, né? Vamos tomar um exemplo. A partir da década de 90, a teologia da prosperidade. A gente tem a entrada da teologia da prosperidade no Brasil, década de 80, 90, e você percebe o quão danosa é a teologia da prosperidade. Veja, irmãos, eu não estou aqui questionando a ideia, que é também uma ideia bíblica, né, Clenilson, de prosperidade, sem dúvida. Mas a teologia da prosperidade, como uma forma de pensar teológico, ela se coloca como um grande problema para a igreja, porque ela gera, Clenilson, e ela brota justamente de uma interpretação equivocada. Tem até dois autores, um desses autores eu tenho um apreço em particular, que é o Gordon Fee, né, que é um exegeta, inclusive um exegeta pentecostal também, né? Ele é bem interessante, uma obra que ele escreveu em coautoria com outro autor há um tempo atrás, Entendes o que Lês, é o título da obra. É um livro de hermenêutica até bem conhecido, né? E é interessante que eles tomam justamente o exemplo da teologia da prosperidade como uma percepção teológica que brota da leitura equivocada de textos bíblicos. Ou seja, você usa textos bíblicos, os teólogos da prosperidade se aproximam de determinados textos bíblicos para legitimar essa ideia. E qual o grande problema disso para a igreja brasileira? Qual foi o grande prejuízo? A teologia da prosperidade, ela contribui para gerar crentes utilitários, cristãos utilitários. Essa ideia de que aí você tem um comprometimento muito sério, Clenilson, uma corrupção, vamos dizer assim, muito séria do conceito de mordomia cristã, porque aí você passa a pensar a prática do dízimo, a prática da oferta, em termos de retribuição, ou seja, você dá para receber X vezes mais, X vezes tanto. Então eu dou, e eu até costumo às vezes dizer, olha, tem muitas igrejas que oficialmente elas não adotam a teologia da prosperidade, mas a exceção é o momento do ofertório. Quando chega no momento da oferta, igrejas históricas, né, a minha própria denominação tem esse problema, eu vi isso muitas vezes. Quando chega no momento da oferta, aí a gente percebe que a mecânica, né, o irmão que está conduzindo ali, ou a irmã que está conduzindo ali, a mecânica, na verdade, é teologia da prosperidade. Não traga, que Deus vai te dar tantas vezes mais. Aí, questão de interpretação. Porque 1 Coríntios diz, quem semeia pouco colherá, quem semeia muito. Só que quando você olha exegeticamente o texto, você percebe que Paulo ele não está usando essa mecânica. O texto analisado exegeticamente ali, ele está escrevendo num contexto de pobreza, em que uma igreja pobre está ajudando uma igreja que é mais pobre ainda. Então não tem essa ideia de eu vou dar
para receber 10. Eu vou semear muito para receber muito em troca. Você percebe que é aquilo que eu chamo de anacronismo hermenêutico. Ou seja, você está olhando para o texto bíblico com uma leitura de hoje, mas é isso que o texto está comunicando? Quando você vai para o confronto hermenêutico, né? Quando você vai para o confronto hermenêutico, você percebe que não é. Meu Deus, a minha leitura está errada. E esse texto em particular, o que ele está dizendo na verdade, Clenilson, o que ele está ensinando na verdade, é um princípio de mordomia cristã, de compartilhamento. Porque o princípio do Evangelho, Clenilson, não é acumulação, é compartilhamento. Esse é o princípio do Evangelho. E isso se perde na teologia da prosperidade, derivada de uma hermenêutica incorreta. E aí eu vou deixar você dar continuidade aí, claro. no que você preparou para a gente vai acompanhando aí. Ok, eu vou... Qual é o nome dele, Clenilson? Leonel. Leonel. Ô Leonel, eu sempre esqueço seu nome, né? Eu lembro que da outra vez quando eu vim era você lá, né? Leonel está nos ajudando ali na... Pode colocar para mim naquela tela o impacto da interpretação sobre a vida. Obrigado, Leonel. Esse é um ponto bem interessante. Eu escrevi o seguinte, pessoal, aqui no nosso roteirinho, né, que a gente montou, quando eu digo que a forma como interpretamos a Bíblia refletirá diretamente em nossas homilias, cânticos e ensino. Isso faz justamente coro com o que a gente já vem desdobrando, né? Eu vejo, por exemplo, sem generalizações grotescas, né, irmãos, mas eu vejo, por exemplo, a música evangélica hoje, né? Eu vejo a música cristã hoje, ela tem problemas seríssimos. Você tem mensagens que são comunicadas às vezes antibíblicas. A palavra é essa, Clenilson, antibíblicas. E são louvores que, entre aspas, né, são canções que ganham ampla notoriedade, ficam muito conhecidas, são cantadas na voz do nosso povo, mas quando você para analisar, fala, meu Deus, mas o conteúdo dessa canção... Eu vou entrar aqui também numa outra questão muito importante, né? Nós estamos dizendo que a interpretação, ela reflete sobre a vida, a pregação evangélica hoje, né? Você tem no Brasil, irmão Clenilson, eventos de pregação, que quando você olha há 25 anos atrás, esses eventos tinham uma proposta, e você olha hoje, a proposta é outra, né? Substancialmente diferente. Aqueles trabalhos aquele pastor batista americano, como é que é o nome dele mesmo? Do Billy Graham. O final do processo era a conversão, né? Exato. Confrontar o pecador com o seu pecado. Exato. E a pessoa aceitava Jesus ali, naquela dinâmica dos estádios, pessoas se convertendo a Cristo. E no final, hoje, talvez, dos grandes eventos que nós acompanhamos, e é bacana a gente ouvir, porque massageia um pouco o ego, né? É gostoso a gente ouvir esse tipo de coisa. Mas que às vezes pode ir, tem até aquele pastor, o pastor que eu apresentei para minha esposa, ela gostou muito dele, agora esqueci lá de Brasília, o Anderson Silva, e ele falou que isso parece que não está gerando problema, mas a longo prazo isso é danoso para a espiritualidade cristã, alguns tipos de mensagens que estão sendo pregadas, isso é danoso, porque tem uma geração vindo que não está entendendo o confrontar do Evangelho, porque aí ele fala que é uma geração que não está pronta para ser confrontada, e o Evangelho é confronto o tempo todo, é confrontar o meu eu, é o meu eu ir para a cruz o tempo todo, né? Sacrificando as minhas vontades. Agora, em relação na história, talvez nós tínhamos, né, quem educava a igreja, a escola bíblica, depois quem educava, as pregações. Hoje quem educa a igreja, na maioria das vezes, são as músicas. Sim. Porque a gente passa talvez aí, a minha experiência, não sei se é a sua em casa, mas a gente passa talvez mais tempo ouvindo música do que lendo texto bíblico. E quando nós nos expomos a esse tipo de dinâmica, nós nos alimentamos. Exato. Né, de conhecimento. E se a leitura não é adequada, a música não é feita de forma correta, nós nos alimentamos de uma comida que pode gerar fraqueza espiritual, doenças para a gente no âmbito espiritual, na nossa dinâmica. Tem uma pergunta do pastor Davi. Nós temos uma pergunta aqui da Thalita, que ela pergunta o seguinte: baseado naquela passagem de Filipe e o etíope, é possível entender que a pessoa que não conhece o Evangelho, ela tem capacidade de interpretar a Bíblia
ou isso é só privilégio de alguns? É a pergunta da Thalita. Essa é um clássico, né? Perdão, pastor, quem fez a pergunta? Thalita. Pergunta muito boa. Veja só, existe sim, sem dúvida alguma, você tem... Eu defendo que é possível, essa discussão, inclusive, ela é recorrente, né, entre o pessoal que trabalha com hermenêutica, o pessoal que trabalha com exegese. É possível você fazer uma leitura do texto bíblico do ponto de vista técnico, você chegar realmente ao sentido pretendido. Claro, discute-se, né, até que ponto a gente realmente consegue chegar. E talvez a gente alcance uma parte, mas não todo, porque quando a gente trata com texto bíblico, nós estamos tratando com textos milenares, né? São textos muito antigos, então você tem um longo processo de transmissão. Nós estamos, aquilo que na hermenêutica é chamado de distanciamentos, né? A gente tem os distanciamentos, distanciamento cultural, etc. Então, uma pessoa que está trabalhando com hermenêutica, com exegese, ele pode reduzir esses distanciamentos para chegar ao sentido, ele pode compreender textualmente a passagem, mas a aplicabilidade disso para a vida, o Thalita, né? A aplicabilidade disso para a vida passa pelo encontro com a mensagem do texto. É possível entender essa mensagem e não necessariamente trazê-la para mim. É possível entender essa mensagem e não necessariamente internalizá-la, né? A internalização dessa mensagem, a vivência dessa mensagem passa justamente por uma dinâmica do Espírito. Então, o Espírito, ele vivifica essa mensagem em mim. Eu posso conhecer essa mensagem intelectualmente e não experienciá-la, né? Essa experienciação da mensagem, ela vem justamente pelo encontro pessoal com Cristo. Eu não sou, permita-me colocar minha experiência pessoal aqui, irmãos, né? Vocês que nos acompanham, os irmãos que estão aqui. Eu não me vejo, Clênis, como alguém que tenha vivido ao longo dessa minha trajetória de 36 anos, né? E 36 anos na igreja, né? A vida inteira na igreja. Eu até costumo brincar e dizer, o pessoal da academia fala que quando o camarada ele é formado na academia, segue carreira na academia, ele é um animal da academia, né? Eu falo que eu sou um animal da igreja. Então, nascido e criado a vida toda. Então, eu não posso dizer que eu vivi uma crise de fé. Eu nunca me senti, o ateísmo para mim, ele é muito pobre intelectualmente, ele seria uma cosmovisão que possivelmente me geraria muitas crises existenciais, mas eu vivi profundas crises ministeriais. Eu vivi um profundo desencantamento com a igreja no seu aspecto institucional, né? E refletindo isso, inclusive, nas mídias sociais. Acredito que foi justamente, Clenilson, o encontro pessoal com Cristo, os irmãos que nos acompanham, foi justamente a possibilidade de ter essa experiência pessoal com Cristo, porque veja, gente, o cristianismo, ele não é apenas um assentimento intelectual, mas ele é um encontro pessoal com uma pessoa, que é Jesus. O cristianismo é isso. Então não é apenas você assentir intelectualmente, mas é você ter esse encontro pessoal com Cristo, e uma vez que você tem esse encontro com Ele, a sua vida nunca mais é a mesma. Então isso foi decisivo para a minha permanência, isso foi decisivo para a minha releitura de algumas ideias, algumas até muito bem cristalizadas, sabe, Clenilson? Pela academia, pela leitura, pela experiência pessoal de decepções que a gente vive muitas vezes. Mas aí você faz uma releitura a partir desse encontro. Então veja, você pode conhecer tecnicamente o texto, mas uma compreensão mais ampla dele muitas vezes passa pela dinâmica do Espírito, por essa relação com Deus. O João Pereira comenta... Pastor, um momentinho. Só para lembrar aqui, você que entrou depois, que os melhores comentários feitos, as melhores perguntas, a nossa banca julgadora vai julgar e vai premiar você no final. Nós temos aqui 5 livros, foram doados pelo irmão, os livros escritos por ele, no final ele vai fazer a propaganda do livro aqui, doados por ele, para te presentear. Então comente aí, faça sua pergunta, que a nossa banca julgadora vai julgar melhor e vai te entregar um presentão. Fala aí, pastor. O João Pereira comenta que não interpretar as escrituras atinge todas as áreas da vida do cristão. E o Tedson faz o comentário de que muitos pregadores omitem a verdade de Deus para a igreja e estão expondo mensagens vazias, sem unção e sem poder. E talvez o Tedson, né, falou isso. Com qual objetivo um pastor, Rony, em cima da pergunta do comentário do Tedson, eu queria fazer uma pergunta. Com qual objetivo
um pastor omitiria a verdade do evangelho para a sua igreja? Clenis, você, como diz o mineiro, você me apertou agora sem me abraçar. Essa pergunta é importante e acho que ela toca uma questão muito sensível também na realidade da igreja evangélica brasileira hoje. Existem determinados modos de operação na igreja brasileira que são legitimados por leituras equivocadas do texto bíblico. A teologia da prosperidade é uma dessas. Lideranças autoritárias, lideranças despóticas, por exemplo, né? O despotismo, autoritarismo, né? Aquele líder que não aceita ser questionado, eles usam textos bíblicos para legitimar isso. Olha, não toqueis o ungido do Senhor. Isso aí. Que na verdade o texto ali não tem nada que ver. Nada que ver, exatamente. Questionar as verdades que o pastor está defendendo. Exato. Mas aí, Clenis, você tem do lado dos liderados. A gente ataca muito a liderança às vezes, mas do lado dos liderados você tem complexos de ignorância, né? Aí você tem aquele irmão que fala bem assim: não, irmão, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, assim, ou seja, o que o pastor fala tá bom, porque eu não quero estudar, eu não quero, né? E aí o que o irmão falou, sermões vazios e também uma expectativa vazia em relação ao que eu estou ouvindo. Eu fico muito feliz, Clenis, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou pregar, e eu tenho ouvintes que são exigentes, que são críticos, porque isso me leva a elevar o meu nível de homilia, de ensino, de didática, né? Os bereanos, né, que são, acho, o exemplo bíblico mais lembrado em relação a verificar o que está sendo pregado. E em relação aos ouvintes que você disse, muitas vezes é confortável para a gente receber pronto e não questionar, porque se der errado, foi o pastor que ensinou, então eu não tenho responsabilidade. É fácil colocar a dívida na conta, né? Eu coloco na conta do outro. E o comentário do João foi que todas as áreas da nossa vida são impactadas, e realmente são mesmo. Sem dúvida. São impactadas. Por exemplo, a gente se vê em algumas realidades, e a música evangélica brasileira, não estou querendo traçar nenhuma crítica, nem tem competência para isso, mas que são assim, você não precisa, a Thalita colocou, né, só, né, mas como se o Espírito Santo no processo hermenêutico, ele é fundamental, né? E tem músicas que você não precisa fazer teologia, Rony, para você ver que aquela música não é bíblica. Não é bíblica. Ela gera sentimentos de vingança, ela gera sentimentos de rivalidade, ela é antropocêntrica, coloca o homem numa posição de culto, de adoração. Isso é um fato notável hoje. Eu diria, irmão Clenilson e todos os irmãos que nos acompanham, que aconteceu com a pregação, o que aconteceu com a música, porque aconteceu com a igreja, com grande parte do movimento evangélico brasileiro. Veja, irmãos, eu venho de uma formação, e eu falo disso com muito saudosismo, né? O meu lado, eu sou profundamente melancólico e profundamente saudosismo. Melancolia e saudosismo são duas amigas que eu nunca larguei, né? E às vezes isso é bom. Eu lembro com muito saudosismo, porque eu venho de uma formação, irmão Clenilson, de uma realidade eclesial, de uma vivência comunitária da fé, que era marcado pela simplicidade. Então, o que me levava a sair da minha casa para ir para um culto e ficar ali 1h30, 2 horas, não era porque eu ia ter uma oportunidade para falar, não é porque eu seria o pregador da noite, não é porque eu iria cantar naquela noite, é porque eu ia ali com um senso de serviço cristão, eu ia ali com um senso de eu vou por causa de Jesus Cristo, porque eu amo, porque eu sou de uma safra de obreiros. Eu tenho 36 anos, irmãos, mas eu posso falar já nesses termos, porque eu vi levantar-se, né, novas gerações. Eu sou de uma safra de obreiros que nós somos treinados para servir. E hoje, Clenilson, a gente convive com uma igreja que é muito performática. E isso levou a um esvaziamento das nossas homilias, das nossas pregações, porque eu não prego mais para comunicar o evangelho, eu prego para atender uma expectativa, entende? Eu prego para, e aqui eu vou fazer uma autocrítica, né, como a minha tradição em particular, a gente exacerbou demais, esse foi um desvio, né, do movimento pentecostal. Eu estou fazendo aqui uma autocrítica, Clenis, porque a gente levou demais para o campo da emoção. Se de um lado a gente não pode subtrair a emoção, inclusive na interpretação, né, a emoção ela é um elemento fundamental. Por exemplo, como é que você lê o livro de Salmos sem emoção? Como é que você interpreta aquilo sem sentimento?
É virtualmente impossível. Essa ideia, não, porque exegese é técnico, e tem que ser técnica, ciência, ciência, ciência. Tem um exegeta famoso aqui no estado que fala isso. Como? Você nunca vai aprender o sentido daquele texto se você não empregar a emoção ali. Nunca. Então, a emoção é importante, mas exacerbar nela é um problema. E a gente caminhou nisso, e você percebe que tem muitos pregadores que ele já sobe para o púlpito com essa expectativa de ver o povo vibrar e aquela coisa, e não com aquele sentimento paulino. Comunicar a Cristo. Importa, o resultado final precisa ser comunicar o Evangelho. Confrontar o pecador com a palavra de Deus, enfim. E aí, temos mais questões aí? Vamos lá. Sim, dentro dessa posição aí do Evangelho, a Marilete diz que muitos pregadores estão preocupados muito mais com a prosperidade do que com a salvação. E a Andréia, ela faz uma colocação aí, uma pergunta, né? Ela diz que nem sempre é possível identificar os equívocos, porque eles são, às vezes, em pequenos detalhes. Sutis, exatamente. Uhum. Isso aí não seria um motivo para que muitos se aproveitassem disso para levar uma interpretação errônea e, às vezes, até explorar a igreja nesse sentido? Eu acredito... Marilete. Não, Marilete, mas a segunda foi da Andréia. A primeira foi da Marilete. Desculpa. Um comentário que a Marilete fez. Isso. E depois agora a Andréia. E ela pergunta, como solucionar essa dificuldade, né, da interpretação, visto que a maioria não tem conhecimento da exegese, da hermenêutica. Exato, não tem esse treinamento profissional, exatamente. Isso é muito importante porque a pergunta dela é fundamental, Cleonilson, uma pergunta muito importante aqui também. Todas têm sido muito boas, né? Mas essa é uma pergunta muito importante. Tanto em artigo científico, como também em livro, agora estou publicando pela Santorini, até aproveitar para fazer uma propaganda aqui, né? Estou publicando lá pela Santorini, pela editora Santorini de Joinville, Santa Catarina, a minha dissertação de mestrado. O título da obra nós mudamos, né? Para não ficar acadêmico demais, Hermenêutica e Educação, né? Uma proposta de formação educacional a partir da leitura popular da Bíblia. Isso é interessante porque eu tenho defendido ao longo do tempo, eu até falei isso inclusive esses dias, fui convidado para falar para um grupo de mestrandos, uma participação rápida numa aula, e eu falei justamente sobre isso. Eu defendo a transposição da hermenêutica e da exegese para a vida da igreja. Mas eu defendo a transposição em que sentido? A gente vai colher as contribuições ali e levar isso de modo didático e prático para a vida da igreja. Então, eu reconheço que, e mais uma vez vou citar aqui o Uwe Wegner, ele diz o seguinte: as nossas comunidades de fé, elas não têm treinamento, e essa sensibilidade do Wegner assim, me encantou, né? E está prefaciando meu livro agora também, inclusive. Ele é fantástico, ele diz uma coisa interessantíssima no seu manual de exegese. Ele diz assim: o povo, as comunidades de fé, elas não têm treinamento teológico, mas elas têm saber teológico. E o exegeta precisa respeitar isso. O exegeta precisa ser sensível a isso. Então, eu não sou, veja pessoal, não estou falando na condição de um exegeta profissional, aqui, até porque eu não trabalho com originais, né, hebraico e grego. Mas eu conheço a disciplina nos seus aspectos epistemológicos, né? Então, veja, eu entendo que a gente pode colher contribuições dessas áreas e levar para a vida prática da igreja. Então, eu posso fazer aqui uma abordagem muito tecnicista da hermenêutica, mas eu posso chegar aqui e dizer o seguinte: olha, como um homem da igreja, como acadêmico, eu posso falar, como alguém que inclusive trabalha na academia, né, e sou coordenador de curso de teologia, eu posso falar em termos acadêmicos, mas na igreja eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer bem assim: olha, essa passagem aqui de 1 Coríntios 15, quando Paulo fala do batismo pelos mortos, é uma passagem difícil, porque é um único texto dessa natureza na Bíblia Sagrada, mas o que a Bíblia fala em outros lugares sobre batismo? Vamos olhar. Eu estou usando, talvez sem a igreja perceber, mas eu estou usando um princípio hermenêutico. Eu estou usando uma noção hermenêutica que diz o seguinte: passagens difíceis têm de ser interpretadas à luz de passagens mais claras. Entende, Cleonilson, onde eu quero chegar? Eu posso pegar aquele conteúdo teórico, tecnicista e converter isso de modo prático e didático na vida da igreja. E você acha então que, pela pergunta da Andréia, que o Espírito Santo ele poderia ser um testificador se essas sutilezas que estão sendo pregadas, porque talvez se a gente traz essa verdade, e essa verdade não é confrontada com o texto bíblico, será que o Espírito Santo pode nos ajudar? Sim. Né? Todas as vezes quando você, por exemplo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, olha,
Comece a confrontar isso com as verdades do reino. Você não precisa fazer teologia, né? A Andréia colocou que as sutilezas, e às vezes assim a gente, eu acho que não são as sutilezas que nos derrubam. A gente coa os mosquitos e a gente engole camelos. São os grandes camelos, né? Deus te usou agora, os grandes hein? camelos. A outra Andréia, temos várias Andréias aqui, né? Opa. A Andréia Andrade, ela fala exatamente sobre isso, que creio plenamente que o Espírito Santo de Deus ilumina e fala ao coração do homem sobre o que está sendo lido na palavra. Mas, se o homem não investigar e estudar, pode correr o risco de confundir o texto com sua própria verdade ou ideia. Então, pastor Davi, a Andréia, né, que fez o comentário. Andréia Andrade, essa. Então, isso é muito importante. Por Outra quê? Andréia Reis. Ok, porque aí o que acontece? A gente precisa considerar outro ponto. O Espírito Santo não é traidor da palavra. Se a gente não tiver cuidado, a gente cai em subjetivismos também, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. O Clenilson falou uma coisa aqui fantástica, né? O Clenilson colocou uma coisa aqui muito interessante. Até brinquei, né? Falei, Deus te usou aqui. Mas Deus está te usando o tempo todo, né, Clenilson? É uma brincadeira, claro. Mas a sua colocação foi muito importante. Agora, por quê? A gente precisa pensar que o Espírito Santo, ele nos toca em alguns momentos. Você falou inicialmente, não é preciso você ser um teólogo com treinamento para identificar determinadas grosserias, coisas grotescas que a gente ouve, realmente, né? E eu defendo uma teologia que eu chamo de teologia humanizadora. O encontro com o Evangelho me levou a rever muitos dogmas, inclusive muito cristalizados, mas que eu percebi que na vida da igreja eles são excludentes. Eles excluem as pessoas e não incluem as pessoas para tratá-las, para curá-las, para acolhê-las, não para legitimar pecados, não para legitimar erros. Veja, por exemplo, o que está acontecendo hoje, irmãos, na igreja brasileira? Nós não ouvimos mais pregações sobre santidade. Nós nos acostumamos com discursos moralistas. São coisas substancialmente diferentes. Pregar santidade não é legislar sobre a vida dos outros. Pregar santidade não é vigiar e punir a vida das pessoas. Pregar santidade é convidar as pessoas a viver uma vida comprometida com o Evangelho, entendendo que o cristianismo cresce por adesão voluntária, não é imposição. Então vejo aí muitas igrejas que o pregador começa a apontar falhas alheias e o povo vibra com isso. Isso não é Evangelho. Isso nunca foi Evangelho. Jesus não agiu assim. Quando você vai para o Evangelho e lê o Evangelho hermeneuticamente, usando princípios de interpretação saudáveis, equilibrados, coerentes, isso gera também em você muitas vezes uma releitura, ou seja, o Espírito Santo, e eu vivi isso muitas vezes, coisas que eu estava pregando e algo ou alguém me inquietava no meu coração e falava, não, mas tem alguma coisa errada, a conta não fecha. Só que esse incômodo, né, que é um incômodo positivo, me levou, na verdade, a ir ao texto, é o que a colega escreveu. Bom, isso é chamado também na área de isagoge bíblico ou introdução bíblica, alguns autores chamam isso de estudo indutivo do texto bíblico. O que é o estudo indutivo do texto bíblico? Você tem uma ideia, você tem uma impressão, mas você verifica se aquilo está correto à luz da Bíblia. Então, acho que esse processo envolve muito isso, Clenilson, essa participação do Espírito no processo hermenêutico. Então, o Espírito Santo me inquieta, mas o Espírito Santo não vai subtrair a palavra, eu preciso ir a ela. Ele não vai me dar, ou ele não vai usar aquilo que eu não tenho. Então, eu preciso fazer esse esforço de ir ao texto e confrontar o que eu estou entendendo com a verdade bíblica. Pegando o gancho aí, né, que a André falou, que os outros irmãos comentaram, eu queria fazer uma pergunta que o Wagner fez, para ser colocada aqui, e eu queria trazer à tona essa pergunta. A pergunta é a seguinte, numa teologia prática, né? Como que a teologia pode ajudar a igreja na prática diária, né? Como que a teologia pode responder às demandas da igreja em relação, por exemplo, pandemia? Sim. Como que a teologia pode ajudar a igreja a interpretar isso? Como ela pode dar respostas para o povo? Sim. Que clama por entendimento. Exato. Então, a teologia prática, né? Meio que chão da vida, né? Chão da igreja. Como é que a gente pode responder a essas demandas? Como a teologia pode nos ajudar, né, nessa interpretação, né? Irmão Clenilson, mais uma vez, uma pergunta muito boa. Vocês estão de parabéns, né? Toda vez que eu venho aqui, eu venho para contribuir, mas eu aprendo com vocês, né? A experiência de estar com os irmãos aqui é sempre fantástica.
Eu sou radical nisso, Clenilson. Eu sou muito radical. Talvez alguns colegas da academia possam discordar de mim, mas eu sou muito radical nisso. E aí eu acho que é o meu lado eclesial, né? Eu como um homem da igreja, nesse momento, acho que isso fala mais alto. Eu entendo que teologia que não fala a vida, não é teologia. Eu entendo que teologia que não é prática, não é teologia. Rony, mas como que você vai pensar exegese em termos práticos? Ela tem que ter uma finalidade comunitária. Ela tem que ter um fim prático. Ela tem que terminar na pregação de domingo à noite. Eu posso ir para casa, vou abrir a Bíblia, vou pegar o léxico, o dicionário, vou usar Strong, vou usar os manuais de exegese, vou abrir lá as versões diferentes. Eu tenho na minha casa lá umas 20 versões diferentes, vou ler o mesmo texto nessas 20. Tudo bem, vou fazer o trabalho exegético, mas esse esforço técnico ele tem que terminar na escola dominical domingo de manhã. Ele tem que terminar no coração da pessoa que está me ouvindo enquanto eu compartilho a palavra na minha igreja local. Se não tiver esse fim, para mim não é teologia. O Jürgen Moltmann, que é um grande teólogo vivo, né, contemporâneo, ele é uma referência na área de escatologia bíblica. Ele esteve no Brasil há uns anos atrás, a convite de uma instituição de ensino superior aqui, né? E ele falando, eu achei interessante a fala dele, porque ele diz assim, ele chega ao ponto de aconselhar os estudantes de teologia, no sentido de dizer assim, olha, não vá para seminários de teologia sem primeiro ter uma vivência na igreja. Eu achei isso fantástico, né? Achei isso fantástico. Eu falei, caramba, aqui o Milton Schwantz também fala algo parecido, né? Ele fala justamente da importância desse contato do acadêmico, do estudante de teologia com eu fico muito triste, Clenilson, quando eu vejo jovens que vão para a academia teológica, e eu já tive a oportunidade de falar isso com colegas liberais, né, de discutir isso com colegas meus que são teólogos liberais, e falar para eles, isso para mim é um intelectualismo burro. Desculpa falar nesses termos assim, irmãos, isso para mim é um intelectualismo burro. Gente que vai para a academia e acha que porque descobriu novos saberes, novos conhecimentos, ele não consegue mais conviver com a sua comunidade de fé. Isso para mim é arrogância, é tolice. É uma tolice intelectual. A pessoa foi para ali e ele acha que não consegue mais conviver com as pessoas, né? Então, Clenilson, eu para terminar aqui, para resumir a minha fala, eu penso que a teologia, para ela ser prática, você precisa ter sensibilidade, você precisa pensar a teologia sempre levando ela e os resultados da pesquisa de modo prático para a vida da igreja. Eu colocaria também um outro ponto que é muito importante, que tem sido bênção na minha vida: honestidade intelectual. Eu vou falar algo aqui que é muito sensível, eu sei que mexe muito, porque a gente está dentro de uma estrutura eclesiástica, e eu estou falando isso não porque eu estou aqui na Igreja Batista, mas porque eu também sou um homem da igreja, eu também sou vinculado a uma denominação, eu sou coordenador pedagógico de uma escola teológica, de uma convenção da minha denominação, né? Eu só não estou na mesa diretora porque eu rejeitei o convite, então sou amigo do presidente, sou amigo do meu pastor, eu sei que é algo muito sensível, mas eu vou falar isso. Tem coisas que nós, enquanto igrejas, afirmamos, essas coisas estão muito cristalizadas, mas que não são bíblicas, e precisam ser revistas, e precisam ser reformuladas, e reformuladas à luz da palavra. Então a gente às vezes faz afirmações de modo peremptório, mas quando você olha do ponto de vista de uma leitura honesta do texto bíblico, você percebe que aquilo não é prático, aquilo não funciona, aquilo não é aplicável à vida da igreja. Eu preciso rever isso, né? Eu preciso olhar isso. Eu poderia dar exemplos aqui, eu não vou fazer isso aqui para não tomar tempo, para não estender demais na minha resposta, que já está longa, né? Mas há muitas coisas que nós afirmamos, Clenilson, que não estão mais conectadas, pastor Davi, com a realidade da igreja, que não falam, os irmãos que nos acompanham, que não falam mais a realidade da igreja. Por exemplo, esse discurso triunfalista que nós vivemos hoje, essa ideia de que Deus vai te dar a vitória, não vai, você vai vir para o culto domingo à noite, você vai ouvir um sermão maravilhoso, pastor Davi vai pregar um sermão aqui extraordinário, irmão Clenilson vai pregar uma mensagem maravilhosa, quando você chegar na segunda-feira no seu trabalho, aquele chefe que te persegue está lá, do mesmo jeito, aquela doença com a qual você convive há anos, vai estar do mesmo jeito, talvez até pior, e a gente se acostumou com esse discurso triunfalista, mas quando você olha para o Evangelho, quando você olha para o texto bíblico, qual é o ensino de Jesus ali? Você fala, caramba, isso é uma utopia, o que eu estou ouvindo na igreja. Porque o que o Evangelho ensina não é isso. Então, honestidade intelectual para olhar e confrontar o que eu ouço e aquilo que eu acredito muitas vezes com o que o Evangelho de fato ensina. Pastor Davi.
comentário meu em relação ao que o Rony falou sobre a prática, essa interpretação ter uma aplicabilidade prática. Isso, às vezes a gente tem um certo pudor de falar como pastores, teólogos, mas isso vale para qualquer ciência. Um médico que fica só divagando numa teoria sobre algo não tem nenhuma aplicabilidade prática para ajudar as pessoas, ou qualquer outra ciência. Né? Aquele que se debruça sobre estudar, sobre interpretar, sobre conhecer, se fica só para ele, ou se fica só no mundo das ideias, fica como uma filosofia sem aplicabilidade, né? Porque até a filosofia tem sua aplicabilidade, né? Agora, só colocando algumas perguntas aqui, para fechar os comentários aqui. 2 irmãos aqui, a Marilete e o Valfredo. A pergunta, tem uma outra pessoa aqui também, a Silvana. A Silvana e o Valfredo perguntam se o pecado, atualmente, né? O pecado na igreja em si, a prática do pecado, ele não tem levado a essa interpretação conveniente, né? A essa interpretação conveniente a que me agrade, né? Boa. Rapidinho, só para... a palavra, ela é assim, fundamental, é a conveniência. Acho que a palavra não entrou aqui na nossa conversa, né? Conveniência do texto. Olha o que é a música, né? A Silvana que perguntou, olha o que é a música, o que nós cantamos na música. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Olha, é bonito você cantar isso, que o pecado não consegue esconder. Só que o texto bíblico fala que o que faz separação entre você e Deus é o pecado. Então é conveniente eu ouvir isso, como a irmã falou. É conveniente eu ouvir, poxa, então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, que Deus vai estar sempre de mãos abertas, braços estendidos. Num outro contexto estará, recebendo o filho pródigo, né? Mas não nesse contexto de que eu posso viver de qualquer jeito, que eu não vou estar sendo escondido de Deus. É pernicioso na questão, né? Estão surgindo algumas ideias aqui para um novo trabalho, hein, Cranilson? Eu chamaria isso de conveniência hermenêutica, né? Ou seja, conveniência. Conveniência hermenêutica. É você adequar o texto bíblico a um modo de vida, né? A um modo de vida. É claro, Valfredo, Silvana, né, que colocaram, Valfredo, grande amigo, colocaram a pergunta assim, de modo muito pertinente. É óbvio que eu reconheço que o Evangelho ele é supracultural, né? O Evangelho ele não está limitado a uma cultura. Então eu entendo que o Evangelho ele é aplicável a nós aqui no Brasil, homens que usamos calça comprida, mas é aplicável também para os homens da Escócia que tradicionalmente usam aquela saia, né? Que, apesar que eu acho que no dia a dia eles nem usam mais, acho que mudou, mas faz parte da cultura, da tradição deles, né? Então o Evangelho ele é supracultural, mas o Evangelho também muda culturas. O Evangelho também modifica culturas e modifica para melhor. Esse é um pressuposto fundamental da missiologia, né? Então, ele muda para melhor. Em algumas aldeias indígenas é cultural assassinar recém-nascidos. O Evangelho precisa mudar isso, né? Em algumas regiões do globo, o machismo é cultural. O Evangelho precisa mudar isso, né? Em algumas regiões do globo, a injustiça social ela é cultural. Ela é legitimada politicamente. Castas, né? Castas. Exatamente. Então, a privação de acesso a bens e serviços, né? O Evangelho precisa mudar isso. Mas é verdade também, como os colegas colocaram muito bem, que existe uma legitimação e uma utilização indevida de textos bíblicos para... E aí, claro, é um princípio também hermenêutico, né, Clenilson? Que o pecado, ele obscurece o entendimento das Escrituras. E aí entra o processo dessa dinâmica do Espírito, dessa iluminação do Espírito, para que o que a Bíblia nos ensina em termos de santificação, eu consiga trazer para a vida, eu consiga aplicar para mim. Okay. Tem outro? Tem uma colocação Bombando, aqui do Fabrício, muito interessante, que ele diz assim: nesse rumo que nós estamos indo, né, de doutrinas e interpretações, as igrejas vivendo o Evangelho, buscando salvação e outras distorcidas, futuramente a igreja buscará salvar os incrédulos, ou teremos que, como igreja, salvar quem estará perdido por estar seguindo uma visão distorcida em relação a Deus. Interessante, né? Eu tenho um livro em casa que fala sobre isso. Jesus quer salvar a sua igreja. Sim.
né? Fala sobre essa questão de que parece que quem está mais perto, tem uma jogada que a gente fala assim, né? Você pensa que está perto, né? Quando você vai ter em Mateus lá, quando aquele texto, aquela passagem bíblica que vai falar mas Senhor, em teu nome fizemos sinais e maravilhas, mas Senhor, em seu nome, e parece que tem algumas pessoas que estão fora disso, estão fazendo. Aí ele fala bem assim: não, mas esses estão dentro do reino, mas vocês estão fora. Então, quem não sabe que está dentro, quem não sabe está dentro do reino, e quem pensa que está dentro está fora. Sim. Por conta dessa prática desconectada de uma interpretação correta da Bíblia, né? Você pode falar alguma coisa melhor sobre isso? Irmãos, eu vou fazer uma crítica eclesiológica aqui, que talvez um pouco ácida, mas minimamente nos leva a pensar, né? E mais uma vez, eu não estou aqui querendo cometer uma generalização grotesca, mas eu tenho dito, Clenilson, às vezes, que o Jesus dos evangélicos não é o Jesus dos evangelhos. Não, fala de novo, mas melhora a postura e fala. Tá bom. Fala essa frase de novo, assim, para a gente entender. Meu Deus, fala sim, aí. Não, vamos discorrer, claro, vamos discorrer. Não é uma mera frase de efeito, né? Ela brota de uma reflexão pessoal muito longa, inclusive, né? Muito longa, e de muitas vivências também. O Jesus dos evangélicos, muitas vezes, não é o Jesus dos evangelhos. Então você tem um Jesus que é retratado no Novo Testamento, e aí você tem um teólogo que ele fala algo muito interessante: a igreja é a manifestação visível de Cristo. Só que nem sempre a igreja cumpre esse papel, né? E o resgate da hermenêutica bíblica, o resgate de uma leitura responsável do texto bíblico, que seja minimamente comprometida com aspectos fundamentais da hermenêutica, é um caminho que nós não podemos negligenciar jamais para o resgate da eclesiologia. Eu acho muito importante, irmãos, isso que está acontecendo aqui agora, não porque eu sou um pesquisador e um entusiasta da hermenêutica, mas porque eu entendo o quão fundamental é esse assunto. Eu vejo muitas palestras, muitos assuntos sobre eclesiologia brasileira e normalmente não se fala disso, né? A gente precisa entender que o resgate da eclesiologia brasileira igrejas saudáveis, a construção de igrejas saudáveis, passa justamente pela leitura correta do texto bíblico, pelo encontro com o Evangelho. Se nós subtrairmos isso, nós seremos tudo. Nós seremos uma agremiação religiosa, uma associação religiosa, teremos um CNPJ, teremos mega estruturas, mas não seremos igreja. Agora, talvez os autores, a gente precisa colocar a responsabilidade nos autores, né? Em que ponto? No autor que eu digo, o pastor precisa ser responsável por isso. E a igreja, a comunidade precisa ser responsável também por isso, no que diz respeito a exigir, eu acho que a palavra é dura, mas é exigir do pastor uma interpretação que seja conveniente. E eu estenderia isso, Clenilson, ao professor de escola dominical, ao pregador, né? Eu acho que o membro na igreja, muitas vezes, um colega meu uma vez chegou para mim e falou: Rony, eu cheguei para o pastor e falei: pastor, não convida esse camarada para pregar aqui mais. Eu achei fantástico, porque a igreja precisa ter essa preocupação. É o que você falou, Clenilson, isso não pode ser colocado só. Então você pensar isso também, algumas igrejas trabalham com o conceito de grupos familiares, né? Então quem é que está ensinando ali? Isso tem que ser cobrado também da pessoa que está exercendo ali também a educação cristã, né? Então isso ser estendido também para essas pessoas, para né? permear todas as áreas da igreja. Claro que o pastor é a figura mais responsável, né? Porque ele é o guardião do ensino na igreja, mas estender isso para as pessoas que replicam, que reproduzem isso na vida da igreja. Agora, para nós finalizarmos, né? Estamos chegando ao fim. Passou muito rápido. Nós vamos agora fazer, você que fez o seu comentário. Dois comentários da Teison da Andrade foram muito bons, mas como eles são um casal, vai ser um livro só. Show. Ah, que legal. Vamos lá então. Os melhores de hoje, hein? Os melhores comentários. Ficou aqui então. A banca julgadora trouxe aqui pra gente, fresquinho o resultado. Não são melhores em relação a qual é o primeiro melhor, o segundo melhor, mas são os melhores da dinâmica aqui, do tempo que nós tivemos. Então a Andréia Reis vai receber esse livro, né? A
A Andréia Andrade e o Teigson, um casal, né? Então vai ganhar um livro só, poxa, aí não vale, né? Um lê, depois o outro lê. Então vocês ganharam também um livro. O Valfredo, que é quase suspeito, que é amigo aqui, ó, estudou com o Rony aqui. E o Fabrício também vai ganhar. E Claudinei e Thalita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Claudinei e Thalita também, por favor, compartilhe, divide esse livro aí, que é pai e filha. O Claudinei que estava usando o perfil da Thalita. Ok? Então, esses irmãos aí serão presenteados, nós daremos um jeito de entregar. Mas, ótimo, os outros também foram muito bons. E no próximo domingo, 40 pessoas online, ao vivo. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos finalizando agora, mas não está acabando não, porque nós vamos trazer o Rony no próximo domingo. Ele vai fazer um merchan aqui, tem um tempinho no merchan dele, no próximo domingo, que nós vamos mostrar isso na prática, né, Rony? Como que se faz uma interpretação de um texto devido, para a gente poder melhorar essa prática, porque a gente tem esse medo, a gente pensa que só o pastor, só o professor, mas nós, enquanto cristãos, temos a responsabilidade de sermos também interpretadores, orientados pelo Espírito Santo, orientados pela academia, pelos nossos pastores, pelos nossos professores, para que a nossa prática cristã e o nosso testemunho ganhem corpo verdadeiro junto àqueles que nos ouvem. Ok. Aí então a parte do merchan. Obrigado, pastor. Olha, eu vou ficar devendo a vocês por hora. Eram os últimos 5 que eu tinha lá, Cleonilson. O estoque zerou o estoque. Zerou o estoque. Rapidinho, irmão Cleonilson, só aproveitar para divulgar para os irmãos aqui duas divulgações muito rápidas. Queria falar primeiro do canal, nosso canal no YouTube, o Repensando o Meu Cristianismo, que tem sido uma experiência muito agradável, muito interessante, e as pessoas têm interagido bastante com a gente por lá também. Só você digitar lá no YouTube, Repensando o Meu Cristianismo, né? Tem palestras, videoaulas de teologia, inclusive de hermenêutica, tem muita coisa lá, só você fazer a busca lá. E aproveitar também, queridos, para falar da minha enciclopédia teológica, que está sendo publicada pela editora Reflexão. Se porventura, Cleonilson, houver alguém dos irmãos que nos assistem, que tiver interesse na aquisição da obra, se puder deixar o contato e me passar depois, porque eu estou montando uma lista de interessados, né? E aí eu vou ligar depois para o pessoal, fazendo contato. Essa enciclopédia, ela está sendo publicada em 2 volumes, o tamanho é 16 por 23, capa dura, capa brochura, você pode escolher. São 2 volumes de 900 páginas cada volume. Ela é resultado de aproximadamente 12 anos de trabalho e são aí quase 2.000 páginas de material. São quase 300 artigos ao todo, 3 cronologias. Eu coloco uma sequência também de 35 esboços de sermões e palestras, algumas ferramentas que eu criei ao longo dos anos para me ajudar no trabalho de pesquisa. Eu estou compartilhando isso agora com os leitores, como, por exemplo, o índice temático para pesquisas, né? Onde você quer pesquisar sobre hermenêutica, eu coloco uma relação de obras que você pode consultar dentro daquele assunto, né? Isso, e já com o número da página específica lá sobre aquele determinado assunto, né? Então, tudo isso a gente coloca ali como resultado aí de 12 anos de pesquisa. Os irmãos que tiverem interesse, se puderem me passar depois os contatos, eu serei muito grato. Obrigado, Cleonilson. Agradecemos então a presença. Claro, e agradecer por me possibilitar estar com vocês aqui novamente, que é sempre uma alegria. É sempre uma honra. Em domingo, se Deus quiser, Ele está voltando aqui para a gente fazer uma parte prática disso que a gente conversou aqui. Aí eu posso passar a palavra do Visiel. Amém? Vamos continuar exaltando nosso Senhor, terminando assim a nossa transmissão desta manhã. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Deus,
convidar o pastor Davi para estar orando, encerrando a nossa transmissão nesta noite. Logo mais nós estaremos presentes aqui para estar transmitindo mais uma celebração ao Senhor. O pastor Davi vai estar orando, entregando ao Senhor este nosso encontro desta manhã. Amém. Desde já agradecer ao Rony, uma bênção, né? Aguardamos a enciclopédia aí. Opa, já estou na fila aí, né? A você que participou conosco, que Deus abençoe sua vida ricamente. Vamos orar. Parabenizar também a nossa escola bíblica, né? Com o Clenilson, nossa direção da nossa escola bíblica aí, nesse movimento aí da escola bíblica dinâmica, interativa, que Deus continue abençoando. Pai querido, nós te glorificamos por essa manhã, Senhor Deus. Podemos refletir sobre a interpretação da tua palavra, Senhor, tão necessária nesses tempos, Senhor, em que há tanta confusão de interpretação, de doutrinas, mas a tua palavra permanece a mesma, Senhor. Nós precisamos chegar o mais perto possível do seu significado original e aplicá-lo à nossa vida, Senhor Deus, para entendermos a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor Deus, para entendermos a tua mensagem para esse tempo, Senhor, para que possamos contextualizá-la, Senhor. Muito obrigado pela vida do Rony, pela sua disponibilidade, Senhor Deus, de servir o Senhor, de estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Muito obrigado pela vida do Clenilson, que tem abençoado juntamente com o André e tantos outros irmãos, tem dinamizado essa escola bíblica, Senhor. Nós te glorificamos pela vida da nossa equipe pedagógica, que tem nos abençoado ricamente. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui no apoio, irmão Isiel, Paulinho, Leonel, a Sara. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa cada um que está em casa nesse domingo. Em nome de Jesus, nós te clamamos nessa manhã, Senhor. Amém. Às 19 horas estaremos juntos novamente para o nosso culto. Deus abençoe sua vida.